Você tem que ter ações. Reações, elas mostram uma falta de controle do seu eu. Então, eu procuro dar toda a liberdade para as pessoas trazerem os problemas, sugerirem soluções. Aliás, é uma exigência, né? Quem traz um problema, que já traga a sugestão da solução. Olá pessoal, começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, que você bem sabe, é uma parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e a cada programa apresentamos um pouco sobre os associados e principalmente os líderes dessas organizações. Hoje não é diferente, tenho a honra de receber o Flávio Balbino, ele que é diretor-geral da Viner Lab Brasil, advogado, tem pós-graduação em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, especialização em Direito Empresarial e Tributário pelo CEL Law School e MBA Executivo pelo INSPER. Tudo bem? Olha, Flávio, primeiro uma honra recebê-lo aqui, obrigado por ter aceito o convite, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você e a Viner Lab também. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer falar com você, Elias, e com a sua seleta audiência. Muito bom conhecer um pouquinho mais dessas duas histórias aí, em especial, né, um pouco também sobre a atuação de vocês no mercado. Mas antes, vamos à palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Essa iniciativa da CBDL acabou se consolidando como a grande voz do setor, não apenas para trazer novidades, mas também para falar dos seus grandes empreendedores, todos esses que desbravam o nosso mercado, trazendo muito sangue, suor e ânimo e esforço para exatamente tornar esse mercado cada vez mais sustentável, atingindo cada vez mais pessoas que conseguem, através do diagnóstico precoce e preciso, o acesso a uma terapia cada vez mais eficaz. Hoje nós teremos aqui, sendo entrevistado por Elias Awad, Flávio Balbino, que acabou de assumir uma posição importante na Viner Lab. Espero que vocês gostem, assistam até o final e compartilhem com todas as suas redes de contatos. Assim, tornamos o mercado cada vez mais conhecido e fazendo o nosso papel de promover a saúde a todos os cantos do Brasil. Obrigado e até a próxima. Obrigado, então, ao Carlos Eduardo Gouveia. Flávio, primeiro eu queria que você comentasse um pouco da importância de estar associado à CBDL e também dessa atuação ao lado do Carlos, já que você está nesse segmento já há alguns bons anos. A CBDL ela é muito importante para as empresas do mercado diagnóstico. Ela trouxe, né, trabalha e trouxe uma representatividade muito grande para o setor diagnóstico dentro do setor saúde, né? Então, eu vejo com muito bons olhos o trabalho que é feito. O Carlos é um batalhador aí de longa data, né, representando os interesses do setor e dando cada vez mais visibilidade e protagonismo para as empresas do setor diagnóstico. Muito bom, com certeza, e contando com a parceria, né, com a atuação forte de vocês. Flávio, a gente começa aqui, como eu brinco sempre, arrancando a pinta. O que quer dizer isso? Contando a biografia. Então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Bom, eu já estou aqui na Viner há 28 anos, então eu vim de uma família bem simples, né? Meus pais sempre pregaram muito para a gente, né? Trabalho, estudo e oração, né? Valores, Para a né? gente seguir em frente e seguir crescendo e evoluindo. Então, eu, com 11 anos, comecei a fazer cursos profissionalizantes, encontrei uma ONG que atendia jovens de famílias carentes aqui na região da Zona Sul de São Paulo, ali no bairro da Pedreira, o CEAP Pedreira. E como eu estudava, sempre estudei em escola pública, né? Então, no contraturno da escola, eu fazia alguns cursos nessa ONG. E isso fez com que, quando eu chegasse aos 15 anos, que na época você começava a trabalhar formalmente com 15 anos, né? Então, com 15 anos, eu tirei minha carteira de trabalho, fui procurar emprego e a Viner anunciou uma vaga nessa instituição, nessa escola, uma vaga de auxiliar de escritório e tal. E eu me candidatei para essa vaga.
e comecei ali o trabalho na Wiener, né? Então, foi aprovado, isso era fevereiro de 1997. Então, eu fiz aniversário no dia 4, tirei a carteira profissional no dia 8, e aí no dia 17 já comecei a trabalhar na Wiener. Legal. E aí começamos a trajetória aqui, né? Muito feliz nesses. Vão quase 30 anos aí de trabalho aqui. Com certeza. Bom, primeiro, parabéns, porque há um destino, mas a gente tem como mudá-lo, né? Principalmente mudar essa regra e você se entregando, né, a uma oportunidade da ONG, sem dúvida alguma, hoje, né, como diretor-geral de uma empresa tão importante, né, líder, né, do setor em que atua. Então, parabéns, viu, Flávio? É mais uma inspiração. É por isso que a gente gosta de conhecer um pouquinho da história de cada um, né, porque certamente é um legado muito grande que você tem para compartilhar com quem convive com você, com seus liderados e tudo mais. Eu já deixo aqui, né, uma importante lição para quem está nos acompanhando. Agora, 28 anos na mesma empresa. Tem gente que, não, eu tenho que não aguento mais, eu quero mudar, mas dá para mudar estando no mesmo lugar? Olha, dá sim, viu, Elias? É um desafio constante, né? Se manter motivado e buscando essas mudanças, né? Eu estou há 28 anos, mas não estou há 28 anos no mesmo posto, né? Eu fui atuando em diversas áreas da empresa. Eu vejo como um grande privilégio para a gente que trabalha com diagnóstico, porque é um produto, né, um serviço que tem um impacto social muito grande. Então, pela qualidade dos nossos produtos, pela nossa tecnologia, de todas as empresas do setor, né, nós temos a possibilidade de salvar muitas vidas. Então, a Wiener tem esse propósito, né, de salvar vidas, de preservar as vidas. E quando eu me dei conta com que eu trabalhava, né, porque eu comecei com 15 anos, eu estava entrando no ensino médio. Fui fazer ensino médio, fazia o curso técnico em processamento de dados, né, na época. E comecei na empresa passando fax, né, tirando cópia, fazendo arquivo. E no meu tempo livre, eu estudava o Vademecum, né, que era um livro que tinha as bulas ali dos produtos, né, as instruções de uso. E fui me encantando com aquilo, né? Quer dizer, você poder tirar o seu sustento, né, de uma forma tão digna, né, com um propósito tão bonito, né, de salvar a vida de tanta gente. Eu fui me encantando, fui me apaixonando por isso e fui ocupando espaços dentro da empresa, né? Então, em pouco tempo eu fui trabalhar no financeiro, era uma necessidade que tinha, trabalhei no financeiro, fui para a área depois fui para a parte de contas a receber, fazer cobrança dos clientes, né, por telefone, por carta, cobrança pessoalmente. E ali para 2001, a empresa ela decidiu montar uma área de licitações. Então ela já tinha começado alguns trabalhos voltado para os clientes públicos, e em 2001 ela decidiu montar uma área específica para isso. Eu fui convidado a fazer parte, né, a ser um assistente nessa área. E aí eu tive um outro encantamento, né, porque você juntar essa possibilidade de salvar vidas, né? E você pensar que através de uma licitação pública, o seu produto, o seu serviço vai chegar para pessoas que muitas vezes não têm a mínima condição, né, de acessar outros serviços, né? Mas que recorreu à área pública ali para o serviço de saúde, e você levar para essas pessoas a sua qualidade, a sua tecnologia, e permitir com que ela faça um exame com a mesma qualidade que outra pessoa que vai em busca da rede privada, isso me dava uma satisfação muito grande. Então, participar das licitações foi uma outra paixão que eu desenvolvi, porque eu via que era uma forma de chegar a mais pessoas, chegar a pessoas mais necessitadas. E tem um outro aspecto também, né? Quando a licitação pública ela faz uma boa contratação, a gente economiza o dinheiro de todos nós, né? O dinheiro público é um dinheiro de todo mundo, né? Às vezes parece que não, que é um dinheiro de ninguém, né? Mas é um dinheiro de todos nós, né? Então, quando você consegue fazer um trabalho bacana, um trabalho com ética, um trabalho técnico, né? E aquele órgão, aquela instituição contrata
um produto, né, um produto Wiener, um serviço Wiener, eu sempre tive essa certeza, né, de que era uma boa contratação, era um dinheiro público bem gasto. Então eu ficava duplamente satisfeito, né? Primeiro de fazer a venda, de concluir o negócio, mas segundo de saber que o nosso dinheiro, o dinheiro de todos nós, estava sendo bem aplicado numa compra Wiener, né, num contrato Wiener. E isso foi me dando muita energia também para ir buscando outras posições dentro da empresa. Trabalhei com licitações assim por muitos anos, né? Tanto nessa época eu fazia a faculdade de Ciências Contábeis, né? Fazia contábeis na PUC. E trabalhando com licitações, eu pensei, bom, eu vou fazer direito, porque eu acho que o direito aqui vai me dar mais ferramentas para desenvolver os negócios da empresa no setor público. Então, eu mudei de faculdade, passei a estudar direito, estudei direito na FMU e fui estudando os produtos, fui estudando bioquímica, hematologia, coagulação, junto com direito. A faculdade de direito fantástica também, porque ela te abre um leque de opções muito grande, tanto de trabalho quanto de possibilidade de fazer o bem, de impactar positivamente a vida das pessoas. Então, eu trabalhei ali em licitações, fui assistente, fui coordenador, fui gerente da área por longos anos. E aí, em 2019, eu apresentei um projeto para a minha diretoria, mostrando que essa licitação pública que a gente participa até hoje, né, ela no médio prazo, ela talvez deixe de existir, né? Porque com a lei de responsabilidade fiscal, os órgãos, né, os estados, municípios, têm muita dificuldade de contratar mão de obra, né? Isso que é o que mais encarece os cofres do governo, é mão de obra, né? E aí os órgãos passaram a licitar, então, o serviço de laboratório. Então, é muito privado prestando serviço público, né? Então, a empresa ela precisava ter um olhar também para o mercado privado. E aí, desde 2020, né, a gente começou a dar foco também nesse setor privado. Já tínhamos um relativo sucesso no setor público. A Wiener ela é líder de bioquímica no segmento público já há muitos anos, né? E aí passamos a buscar esse sucesso também no segmento privado. Então, em 2020, eu fui convidado a assumir a gerência comercial da empresa e agora, né, fui convidado a assumir a direção geral aqui no Brasil. Então, eu fico sempre muito honrado, muito entusiasmado com os desafios, né? E respondendo a sua pergunta, como você consegue ficar tanto tempo numa empresa assim, né? Olha, eu ocupei vários postos, né? Tive a graça, né, a bênção aí de ter oportunidades, soube aproveitar essas oportunidades e estou muito feliz com cada passo que eu vou dando aqui dentro da Wiener. Sem dúvida. E olha, você já nos deixa aqui mais um bom pedaço do seu legado, né? E grandes aprendizados. Primeiro, essa antevisão dos fatos, né? Essa leitura sobre o material técnico, mesmo talvez não estando ainda no momento em que aquilo fosse importante para você, né? Mas já vislumbrando uma amanhã. Então, isso é muito importante, é uma lição que fica para todos nós, né? Prepare-se antes de querer, né, galgar uma oportunidade ou solicitar uma oportunidade, ou querer realmente, né, uma atuação mais ambiciosa, no bom sentido, claro, sempre, né, dentro de uma empresa. E também essa visão mercadológica que você trouxe, né? E parabéns à direção da Wiener que enxergou isso em você, né? Porque certamente você redirecionou completamente o caminho da empresa, né? Bem Foi, posicionada, né? assim, Em licitações. a empresa com muito sucesso nas licitações, podia dizer assim, numa situação relativamente cômoda, né? Então, falou, olha, isso aqui que nós fazemos muito bem, muito bem, muito bem, daqui a alguns anos não vai ter mais, provavelmente não exista mais. Então, a gente precisa direcionar nossa força de vendas, né? A gente montou uma equipe específica para o mercado privado, porque o privado é o que vai garantir aí a perpetuidade da empresa, né?
Sem dúvida alguma. E eu acho que isso, né, mesmo de uma forma bastante resumida, por isso que eu amo as biografias, as histórias, né? Explica por que que o menino de 15 anos, auxiliar de escritório, hoje se tornou diretor-geral da Wiener, né, do Brasil. Então, parabéns mais uma vez, viu, Flávio? Realmente muito linda a tua história e a gente está se encantando com ela. Bom, já que nós falamos da Wiener, né? Apresenta um pouquinho da Wiener para gente. Bom, olha, a Wiener é uma empresa de tecnologia em saúde, na área de diagnóstico in vitro. Foi uma empresa criada em 1960, então está fazendo 65 anos esse ano. Foi criada por um professor universitário, Dr. Miguel Roquim. É uma empresa familiar, já está na terceira geração, né, dessa empresa. E ele criou na época o que seria, hoje nós chamaríamos de startup, né? Ele tinha uma ideia, tinha uma boa ideia, e nessa época os farmacêuticos, né, os bioquímicos, para fazer os exames, eles tinham que montar os kits, como hoje se faz com o RUO, né, nas pesquisas. E ele foi pensando formas de facilitar isso, né? De tornar isso mais fácil, mais acessível, que outros professores conseguissem utilizar também. Era tudo muito caro, né, nessa época. E a partir dessa ideia, ele começou a trabalhar a Wiener, né? A Wiener, ela tem sede em Rosário, na Argentina, né? O Dr. Miguel era argentino, a família, né, que é dona da empresa hoje, uma família argentina. E a Wiener, hoje, ela tem filiais em 13 países, ela tem uma operação em 50 países no mundo, né? Então, nós estamos muito presentes aqui na América Latina, filiais aqui no Brasil, na própria Argentina, no Chile, na Venezuela, na Colômbia, na República Dominicana, na Costa Rica, no México, no Uruguai. E temos também escritórios, filiais na Espanha e na Suíça, de onde a gente atende outros mercados emergentes, como a África, o leste europeu, o sudeste da Ásia. Então, a Wiener é uma empresa 100% focada em diagnóstico, né? Eu costumo relembrar muito isso para a nossa equipe aqui, né? Muitos dos nossos concorrentes, dos nossos grandes concorrentes, a parte diagnóstica é um pequeno braço, né? Às vezes tem uma indústria farmacêutica gigante que tem um braço no diagnóstico. Ou você tem ali, às vezes, alguns conglomerados que são formados a partir de fusões, aquisições, às vezes com fundo de investimento ou não, e que a partir daí começam a se dedicar também ao diagnóstico. A Wiener não. A Wiener, ela é 100% focada em diagnóstico e 100% focada na América Latina. Então, nós temos esse DNA, né, de foco na América Latina, eu digo América Latina e países emergentes do mundo, né? A nossa preocupação é sanar as dores dos países emergentes. Então, esse é o nosso grande foco, e é por isso que a Wiener, ela vem crescendo ano a ano, ela vem desenvolvendo novas linhas, novos produtos, né? Eu costumo dizer que ela tem a gana de crescimento de uma startup, né? Ela quer escalar tudo muito rapidamente, mas ela tem uma tradição de mais de 60 anos, né? Que vai completar 65 anos, que não se adquire, né? Não tem como você adquirir isso do dia para a noite. Você precisa viver esses 65 anos para ter 65 anos de história. Isso nos permite ter produtos de muita qualidade, ter muita tecnologia, ter parcerias com empresas do setor, de tecnologia do setor, que permite com que a Wiener entregue para o seu cliente o que há de mais moderno no mundo. Hoje, a nossa bioquímica, por exemplo, os equipamentos de grande porte da bioquímica, nós temos uma parceria com a Mindray, da China, uma das maiores do mundo, né, em desenvolvimento e tecnologia e capacidade de produção. Então, a gente entrega para os clientes hoje aqui no Brasil equipamentos de 2.600 testes por hora para fazer exames de bioquímica, porque nós temos essa parceria, nós temos essa condição, nós temos plataformas integradas com bioquímica e quimioluminescência, nós temos uma hematologia muito robusta também, tudo isso fruto dessa parceria com a Mindray. Os reagentes Wiener, que tem uma qualidade muito reconhecida no mercado, eles fazem uma combinação perfeita com essas tecnologias novas, né? E nós temos também uma fábrica de desenvolvimento de equipamentos, nós desenvolvemos equipamentos
equipamentos ali até a faixa dos 400, 500 testes por hora, é desenvolvido com tecnologia própria. Então, hoje a Winer tem, aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, a gente tem quase 3 mil equipamentos, um parque vivo aí de quase 3 mil equipamentos. Muitos desses são produzidos por nós, são desenvolvidos pela própria Winer e tem uma aceitação muito boa. A Winer ela conseguiu, ao longo dos anos, desenvolver linhas que atendem desde o pequeno laboratório, às vezes aquele laboratório veterinário, um laboratório humano, com uma rotina muito pequena, até as grandes fábricas de exames, né, que necessitam de equipamentos robustos, equipamentos de grande porte, né? Hoje a Winer tem serviço no Brasil inteiro, ela tem presença em todos os estados brasileiros, um serviço próprio da Winer. Então isso facilita muito para o cliente. Hoje, quando ele procura a Winer, ele tem uma operação interestadual, né, de alguns estados. Olha, se você contratar com a Winer, você vai falar sempre com a mesma pessoa. Não importa se a sua dor de barriga está em São Paulo, está em Minas Gerais, está no Acre, está em Roraima. Vai sempre falar com as mesmas pessoas. E isso dá uma dinâmica, né? Dá um dinamismo que a Winer, mesmo sendo muito grande, ela consegue ser muito ágil, né? A gente faz uma comparação aqui interna dos elefantes, né? Então, falou, olha, os elefantes do setor aqui são os gigantes, né? Eles têm uma certa dificuldade para se mover, eles levam um certo tempo. E nós somos um guepardo, né? A gente corre que nem louco. Nós não podemos deixar passar nenhuma oportunidade. Todo cliente aqui é uma estrela, é uma celebridade, ele é tratado aqui como um deus aqui dentro, né? Porque nós temos essa vontade de crescer. Nós temos tecnologia, nós temos uma capacidade operacional, nós temos muita qualidade. Então, toda oportunidade aqui a gente agarra com unhas e dentes. A Winer atua ainda em hemostasia, ela atua na parte de tiras de urina, testes rápidos, e uma grande novidade que a Winer vem trabalhando aqui nos últimos anos é a parte de biologia molecular. Você sabe, Elias, que na época de pandemia, né, se desenvolveu muita coisa para teste de Covid, inclusive de biologia molecular, e a Winer ela não parou, ela foi desenvolvendo outros produtos. Hoje, as melhores soluções para a detecção da doença de Chagas, por exemplo, são soluções Winer. A Winer tem desde teste rápido, teste confirmatório por hemaglutinação indireta, testes de ELISA, ainda muitos pesquisadores utilizam ELISA, seja para confirmatório, seja para triagem, né? Nós temos agora o kit de detecção de Chagas por biologia molecular, que é um importante aliado na luta contra a transmissão vertical. Hoje em dia, assim, estima-se que milhões de pessoas tenham a doença de Chagas e não tenham conhecimento, não saibam que tem essa doença, né? E ela acaba sendo transmitida da mãe para o filho. Então, com esse exame de biologia molecular, você consegue detectar essa doença mais precocemente. E isso aumenta em muito as chances de cura. Então, a Winer ela tem esse montão de coisas, né, para oferecer para o mercado. Hoje, dos 13 mil laboratórios que tem aqui no Brasil, quase todos têm algum produto Winer. Tem um kit de VDRL, um teste de TP, um TTPA. Alguma coisa tem Winer, né? E o que a gente tem investido muito energia e dinheiro para mostrar para o mercado é o montão de outras coisas que nós temos de tecnologia, de equipamento, de biologia molecular, de novidades, né? Um montão de coisas que a Winer tem. E posso te falar com bastante segurança, quem tem Winer não quer trocar, viu? Quem tem Winer fica muito satisfeito. Nós temos aqui clientes há mais de 20 anos conosco. Aliás, isso é um dado importante, viu, Elias? A Winer é uma empresa que aprecia as relações duradouras, né? Olha, eu estou aqui há 28 anos, eu sou professor também, trabalho há 15 anos na mesma escola, na mesma instituição. Também estou casado há 15 anos também com a mesma pessoa, então está no nosso DNA aqui, nós apreciamos as relações duradouras. Com certeza, e parabéns, Jorge. Olha, eu já estamos encantados com a história da Winer, porque são quase 7 décadas, né,
mantendo suas origens, uma empresa argentina com um grande braço, né, operacional no Brasil, conversando com o mundo, né, preocupado com países emergentes. Então, uma cultura organizacional realmente deve ser fascinante, né, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso, mas já deu para ver os valores, né, a estrutura, e realmente uma empresa com praticamente 7 décadas de atuação é extremamente confiável. Assim, é bonito também, Flávio, porque quando a gente observa que a empresa devolve à sociedade, né, aquilo que recebeu dela, né? E eu estou me referindo especificamente à Fundação Vinerlab. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa atuação. Legal. A Fundação Vinerlab é uma fundação educacional. Ela se encontra lá na cidade de Rosário e ela oferece cursos de especialização para os profissionais da área, para os biomédicos, os farmacêuticos, os médicos, né? Então, a Fundação Vinerlab, ela oferece centenas de cursos, né, voltados aí para esse público, né? Ela foi criada em 1984 e mais de 40 mil profissionais já passaram pelos cursos da Fundação Vinerlab, são cursos online, especialmente os países de língua espanhola, né? Eles se utilizam muito dos cursos, os brasileiros ainda a gente vê pouco por lá nos cursos, né? A gente tem aprimorado a tradução para que fique mais amigável, mais fácil, né, para os brasileiros, porque se tem uma coisa que eu aprendi na relação com os argentinos ao longo dos anos, é que o brasileiro acha que fala espanhol e o argentino acha que fala português. Então, fica uma coisa horrorosa, né? Nós tentando falar o espanhol com eles, eles tentando falar o português conosco. Então, o idioma ainda é uma barreira, né? Ainda há um tratado de Tordesilhas aí assinado entre nós, né? E nós temos trabalhado muito para ir tirando essas barreiras, né? Para que a coisa seja cada vez mais, agora com inteligência artificial, ainda muito mais fácil, né? Mas que seja traduzido, que venha aqui para o bom português, para que aquilo que se quer comunicar seja exatamente o que se está comunicando. Com certeza. E olha, a melhor forma de eliminar esse problema da língua é colocar uma bola rolando ali. Aí a linguagem fica igual, com certeza. Agora, Flávio, eu também acompanhei um pouco das recomendações em relação a você, de integrantes da sua equipe, né? Destacando uma liderança humana e sempre didática que inspire e motiva a corporação e também o fato está sempre atualizado, a gente já observou isso, né? Um pouquinho na nossa conversa, principalmente com os temas, né, que estão sendo discutidos e o que é mais importante, né? Compartilhar esse conhecimento. Eu queria que você trouxesse um pouco desse estilo de liderança que você aplica na vida e principalmente em relação ao seu time. Claro. Bom, eu acredito muito que quanto maior a posição que você ocupa, mais servidor você deve ser, né? Eu sempre digo à minha equipe que o meu papel é ser um facilitador para que eles façam bem o trabalho que eles fazem, né? São profissionais assim maravilhosos, extremamente competentes e o que eu posso fazer da posição que eu estou é facilitar a vida deles, para que eles trabalhem, para que eles produzam, para que eles apresentem os números, para que a gente entregue para os acionistas aquilo que eles querem de nós. Então, dentro desse espectro, vamos dizer assim, eu entendo que a liderança, ela tem que ser uma liderança, por exemplo, né? Ela tem que ser uma liderança coerente e ela tem que ser uma liderança educativa mesmo, né? Eu tive um dos diretores que tive aqui na empresa, ele dizia isso, né? O gerente, o gestor, ele tem que educar, ele tem que ser um educador, né? Talvez já tenha alguma facilidade aí pelos anos que eu estou no magistério já, né? Mas a gente tem que educar as pessoas. As pessoas, na sua grande maioria, são boas. As pessoas são boas. As pessoas são do bem. As pessoas têm coisas maravilhosas dentro de si. E cabe a nós, os gestores, extrair dessas pessoas o que elas têm de melhor, né? Se você for medir
o peixe pela capacidade que ele tem de subir em árvore, você vai entender que o peixe não serve para nada, né? A gente tem que enxergar o que cada um tem para oferecer e ser esse suporte, né? Ser uma ponte, né? Ligando as ideias, as ações, as pessoas aos problemas, né? Ou as soluções aos problemas. Nós temos que nos colocar, assim eu enxergo, né? Nós temos que nos colocar para facilitar a vida de quem está conosco. E a minha experiência, né? Eu estou aqui há 28 anos, mas eu ocupo o cargo de gerência aqui, talvez há 10 anos, 10, 12 anos. E a minha experiência é muito positiva. Quando a gente se coloca para servir a pessoa da equipe, né? As pessoas da equipe, para ser um facilitador, né? É muito ruim quando você tem que levar uma coisa para o seu superior e você tem que ficar pensando formas de falar aquilo, porque, poxa, não vai agradar, porque por causa da reação. Acho isso muito ruim. Eu tento tirar isso das pessoas, né? Um exercício que a gente faz em casa mesmo, né, com os filhos, se você tem reações sempre muito refratárias às coisas, os problemas que são trazidos, o que acontece? Os problemas passam a deixar de existir? Não. As pessoas deixam de trazer os problemas, né? Por quê? Porque é sempre tiro, porrada e bomba, né? Quando se traz um problema. E eu aprendi que com os filhos, né? E com a equipe, você tem que ter o mínimo de reação, né? Ter um mínimo de reações. Você tem que ter ações. Reações, elas mostram uma falta de controle do seu eu. Então eu procuro dar toda a liberdade para as pessoas trazerem os problemas, sugerirem soluções. Aliás, é uma exigência, né? Quem traz um problema que já traga a sugestão da solução. Essa é uma exigência que é feita e que funciona muito bem. As pessoas se sentem à vontade para apontar o que está indo errado e dar sugestões para a gente mudar o rumo. Olha que legal, a Wiener, se você olhar aí nos últimos 5 anos, a Wiener ela tem apresentado um crescimento médio acima de 2 dígitos, todos os anos. A gente vai acompanhando pela CBDL, o banco, os números das empresas, a gente tem um crescimento muito sustentável, né? A minha expectativa é que agora em 2025 nós dobremos o tamanho da empresa do que era em relação a 2020. Claro, cada 4, 5 anos dobra o tamanho da empresa, sem dúvida, né? A cada 4, 5 anos você dobrar o tamanho da empresa. Isso você só consegue com gente muito comprometida, com um produto muito bom, com tecnologia de ponta e com um serviço muito atencioso. Hoje, as empresas do setor, assim eu enxergo, elas estão muito... Há um grupo de empresas com uma qualidade muito padronizada. Um grupo, né, o grupo da frente aí, vamos dizer assim, tem uma qualidade muito próxima. Às vezes tem um detalhe ou outro que uma é melhor, que a outra é melhor, mas o que nos diferencia? O que nos vai diferenciar daqui para frente? São serviços, né? O quanto de atenção você dá ao cliente, o quão fácil é o cliente falar com o decisor, com quem toma as decisões, com quem decide efetivamente. Isso a gente oferece para os clientes e o cliente ele é parte, né? Ele se sente parte do processo de melhoria dos produtos. Veja que a Wiener ela tem uma fábrica na Argentina, 2 fábricas na Argentina, né? Uma de reagentes, uma de equipamentos e uma fábrica no Brasil. Então, o nosso cliente, ele participa desse processo constantemente de melhoria, de evolução. Isso é muito importante, né? Eu queria até te citar também um dado interessante. A Wiener ela tem um sistema que chama Qualis Interlab. Esse sistema, esse software, ele compara o seu laboratório. Você tem um equipamento Wiener, você utiliza reagentes Wiener, o controle de qualidade Wiener. Ele compara o resultado do seu laboratório com o resultado de outros laboratórios no mundo que estejam utilizando a mesma plataforma, o mesmo lote de controle.
Olha, que empresa daria essa visibilidade, essa transparência toda para o processo, se ela não tivesse certeza absoluta da qualidade que tem? Porque você vai comparar os seus exames com outros países, com outras culturas, com outros, mas vai te mostrar laboratórios pares que estão fazendo os mesmos exames que você, e isso dá para o gestor do laboratório uma segurança muito grande do resultado que ele está liberando, né? Às vezes eu ouço, né? Pô, mas a Wiener, às vezes o preço da Wiener não é tão baixo, não é tão competitivo. Olha, quanto custa um exame errado? Quanto custa liberar um resultado errado de um exame, né? Levar o seu laboratório, a imagem do seu laboratório, porque liberou um resultado errado, um falso negativo, um falso positivo. Quanto custa isso, né? Quer dizer, a gente. O foco da Wiener é qualidade absoluta. Isso a gente não abre mão. E isso, evidentemente, tem um preço. Sem dúvida. Olha, quantos ensinamentos a gente está tirando dessa nossa conversa, Fábio, porque realmente, bom, como você falou, né, primeiro um gigante, né, muitas vezes o que perde agilidade, então, né, é importante ser grande, mas mantendo uma agilidade de ações, né, a qualidade que realmente, aí se fala de valor, não se fala de preço, né, se fala de história e tudo mais, e principalmente também essa linha, né, de você preparar o teu time para as oportunidades. Senão você ainda estaria com auxiliar de escritório, né? Você preparou o teu time, foi crescendo, né? Criou novos líderes, né? E certamente a cada posto de liderança que você foi subindo, você deixou alguém bem preparado ali. Então isso é muito importante. Parabéns, realmente isso, né? Muitas vezes há um certo egoísmo, né? Do profissional e não querer compartilhar conhecimento e preparar principalmente o time. Eu acho que isso também tem pouco a ver com essa carreira acadêmica, né? Principalmente da tua pasta, né? Ética e cidadania organizacional. Meu Deus do céu, que tema, hein? Conta um pouquinho dessa área da qual você atua, no Centro Paula Souza. Bom, eu trabalho desde 2010 no Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza é uma autarquia aqui do governo de São Paulo, que ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e ele possui dezenas de escolas técnicas e faculdades de tecnologia, né? Então, todos esses cursos, né, eles possuem essa disciplina, que é uma disciplina de ética e cidadania organizacional, onde a gente vai discutir um pouco de filosofia, onde nós vamos discutir as ideias ali de Sócrates, Platão e Aristóteles, onde nós vamos discutir diversidade, nós vamos discutir os valores da vida, nós vamos discutir virtudes, né? E eu comecei em 2010 vendo um anúncio no jornal. Na verdade, eu estava procurando emprego. Eu já pensei em sair da Wiener, viu? Algumas vezes. Eu Olha, não consegui, mas já pensei. E eu estava num momento assim, eu tinha terminado a faculdade de Direito, terminei em 2007, 2006, 2007. E eu falei, pô, eu vou. Na época você olhava o jornal, né? Deixa eu ver os empregos aqui, né? O que que tem de interessante. E aí vi um anúncio lá de vaga de professor de direito. E, pô, acho que essa pode ser uma boa. Me candidatei, era uma escola técnica do Centro Paula Souza. Então tem todo um processo lá, tem prova, aula, teste e tal. Fiz todos os processos, fui aprovado. E comecei dando aula de direito empresarial. E sempre gostei muito também, era uma coisa que estava no meu dia a dia. E em alguns anos eu fui mudando, inclusive profissionalmente aqui na Wiener, fui mudando de área, né? Fui sendo menos jurídico, mais comercial, mais empresarial. E com essa mudança eu aproveitei também e fui mudando as aulas, né? Que eram mais ligadas a direito, ao tributo, fui mudando para a área de ética. E achei fantástico, né? Porque na aula de ética você pode discutir muitas coisas, né? Efetivamente, tudo tem a ver com tudo e a gente consegue travar grandes discussões, né? Eu tenho alunos que vão desde adolescente até pessoal já da terceira idade, assim. Tem um aluno, uma faixa etária bem diversificada, né? Então, muitas vezes, penso eu que é o único espaço que aquele aluno tem para discutir determinados temas, com liberdade, com responsabilidade, com respeito às opiniões contrárias, mas muitas vezes é o único espaço que ele tem para colocar ali a sua opinião sobre diversos assuntos, né?
Então, é um hobby, assim, uma paixão que eu tenho, né? Me descansa, me dá me recarrega as energias, poder dar aula. E eu atualmente dou aula na ETEC Jardim Ângela, que fica lá no extremo da Zona Sul, né? Bem próximo do Jardim Ângela, não é exatamente o Jardim Ângela, mas bem próximo lá, a área do Guarapiranga, né? Naquela região. E gosto muito, viu? Assim, acho fantástico a possibilidade que esses jovens, esses adultos têm de fazer cursos gratuitos, cursos técnicos, né, que aprimoram ali. Muitas vezes é a definição da profissão de uma daquelas pessoas que, por N motivos, não teve possibilidade de cursar uma graduação, tá? Mas se aprimora ali num curso técnico. Muitas vezes é uma mudança de carreira, alguém que está buscando uma nova área e aí o curso técnico gratuito é um caminho para isso. Eu sou apaixonado assim por essas histórias de superação, de crescimento, né? Eu tenho alunos, imagina, eu tô dando aula há 15 anos, eu tenho aluno que eu já dei aula para o filho dele, né? Na escola. Fico muito feliz de ver os alunos espalhados pelo mercado, né, trabalhando em grandes empresas. Eu fico muito orgulhoso de contribuir com a formação desses jovens e adultos. Sem dúvida, imagino realmente que deve ser saboroso, né, vivenciar isso, porque, como você diz, temas que vão de Sócrates à diversidade, né? Olha, né, olha que extremos ali que a gente está falando, quanta reflexão, quanta ideologia se trabalha isso, e quanta atualidade também, né? Então, parabéns aí, realmente deve ser encantador isso. Olha, Flávio, tá um papo delicioso, sem dúvida alguma. Já fica aqui, né? Como eu costumo dizer, o programa não é da CBDL, é de vocês associados, então sempre que tiver uma boa prosa, né? Uma novidade da vida sua também, o programa fica à disposição. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente. Olha, foi um prazer muito grande também conversar com você. Eu estava aqui um pouco nervoso, né? Não costumo fazer esse tipo de atividade. Mas, Elias, você me deixou muito à vontade também. Então, acho que Feliz. foi muito gostoso aqui fazer esse bate-papo, relembrar algumas coisas, né? É, muito prazeroso, né? Bom, o que eu quero deixar de mensagem final, primeiro agradecer o espaço, agradecer a disposição, né, de ouvir, de conversar sobre esses assuntos que são tão interessantes, né? O diagnóstico em si, a medicina diagnóstica, ela é algo fantástico, né? Ela é a oportunidade que nós temos todos os dias de sermos super-heróis, né? Nós salvamos vidas todos os dias com os nossos produtos, auxiliando os médicos a detectar uma doença, a definir um tratamento, acompanhar um tratamento, a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, isso tem um valor, isso tem um propósito que não tem dinheiro que pague, né? É muito bom, né? E vejo que é um privilégio nosso poder trabalhar com isso, tirar o nosso sustento de uma causa tão nobre, né? Que tem um impacto tão positivo na sociedade. Estou muito feliz com esse desafio novo aqui na Wiener. A Wiener, ela busca, né, esse crescimento no mercado e eu tenho certeza que com o nosso time, com os nossos clientes, com os próximos clientes que teremos, a gente vai conseguir fazer uma coisa muito bacana. A Wiener, ela... E se eu pudesse destacar aqui 3 linhas, né, que a Wiener é muito competitiva, eu diria a bioquímica. Bioquímica Wiener é a melhor que tem no mercado, posso dizer com toda a segurança. Nós temos muitos parâmetros, talvez o maior ou um dos maiores do mercado. Nós temos vários modelos de equipamento, então, às vezes, a rotina não é tão grande, eu tenho um equipamento que cabe certinho naquela rotina, uma rotina média, uma rotina grande, uma rotina gigante. Nós temos equipamento para todos os portes. Nós temos também a linha de VHS, de eritrosedimentação. São equipamentos automáticos desenvolvidos pela Wiener. Então, hoje, o Hospital das Clínicas aqui, por exemplo, que é o maior centro de saúde da América Latina, utiliza a nossa tecnologia para fazer esse tipo de exame. E a nossa luta contra a doença de Chagas. A Wiener tem um portfólio incrível para auxiliar na detecção, no combate à doença de Chagas. Então, acho que são
pontas de lança aí que nós vamos muito fortes para o mercado, né? São produtos com excelente aceitação, com referência, muitos pesquisadores utilizam já os produtos Viner, e nós vamos com tudo para 2025 para crescer ainda mais. Com certeza, e olha, muito sucesso, né, agora na direção geral da Wiener Lab e principalmente, né, deixar aqui a certeza de que é um grande desafio, mas que não é maior do que a sua capacitação, a sua qualificação pessoal e profissional. Flávio, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui no programa. Use e abuse aqui do nosso diagnóstico por dentro do mercado. Obrigado, um abraço, Elias. Outro para você. Hoje tivemos aqui a honra de receber o Flávio Balbino, diretor-geral da Wiener Lab Brasil, contando um pouco sobre a trajetória dele também da Wiener Brasil. E você sabe, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe os nossos programas, mande suas sugestões, porque o diagnóstico por dentro do mercado é feito para você. Então, em nome do Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, deixamos aqui o nosso abraço e até o próximo programa. Tchau, pessoal!